Bom dia, aqui é o Padre Márcio. Hoje é 16 de março, terça-feira, nesta semana, quarta semana da Quaresma. Vamos ouvir o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ouçamos com atenção. Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali sentados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água é agitada, quando estou chegando, o outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega tua cama e anda. O homem que tinha sido curado, então eles perguntaram a esse homem, né? Quem é que te disse: Pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado na multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira a palavra de Deus nos é dirigida por meio do Evangelho de São João, onde Jesus se encontra numa festa, provavelmente tinha muita gente em Jerusalém, com um homem doente. A pergunta de Jesus parece descabida, né? Você quer ficar curado, né? Ele perguntou para o homem: Você quer ficar curado? Como assim você quer ficar curado? É lógico que um doente quer ficar curado. Ninguém gosta de ficar doente. Mas o homem também não responde corretamente. Em vez de responder sim ou não, ou claro ou lógico, ele responde: olha, toda vez que a piscina é balançada, né, que borbulha ali pela visita do anjo, eu tento ir lá para chegar primeiro e receber a cura, mas alguém vai na minha frente, aí eu perco a vez. Então já são 38 anos que eu estou nessa situação. E Jesus, ao ouvir essa justificativa, essa grande justificativa, nessa grande resposta, se ele quer ou não ficar curado, em vez de receber um sim ou não, mas a pergunta de Jesus também é muito estranha, né? Perguntar para um doente se ele quer ficar curado. Jesus já dá para ele uma sentença, uma solução definitiva. Levanta-te, pega a tua cama e anda, né? Disse Jesus. Pega a tua cama e anda. E ele obedece aquilo que Jesus fala e ele é curado. Mas era dia de sábado. Para o judeu, sábado não pode ser feito esforço nenhum. O dia do descanso, o dia do Senhor para o judeu
é muito restritivo, não pode fazer nenhum tipo de atividade de esforço que caracteriza trabalho, não pode trabalhar no dia de sábado. E ele está carregando uma cama, então está fazendo mudança, está fazendo transporte, você não pode fazer isso. E aí ele fala, olha, eu estou fazendo isso porque eu estava doente, quem me curou mandou eu fazer isso, então eu estou fazendo para que tudo dê certo, né? Para que eu continue, para que eu fique curado, né? Faz parte do rito de cura, né? O rito de cura ali é pegar a cama, andar. Então ele faz direitinho aquilo que é mandado. E aí eles perguntam, quem é esse homem que falou isso para você, que mandou você carregar a cama em dia de sábado, você trabalhar em dia de sábado? Ele está indo contra a lei. Quem é esse homem? E ele disse, eu não sei quem é esse homem. Tinha muita gente em Jerusalém, ele não conhecia Jesus, né? Então ele apenas viu Jesus rapidamente, não sabia quem era, né? E aí ele não sabia dizer quem era Jesus. Mas ele se encontrou depois com Jesus. E ele foi muito dedo duro, né? Ele vai contar para os outros que foi Jesus, né? Foi ele que disse para mim. Então os judeus vão começar a tramar contra Jesus. Mas é interessante a resposta, a advertência que Jesus dá para ele. Olha, quando ele reencontra um Jesus, eis que você está curado. Que bom, você está curado agora, né? Mas não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. É interessante que existe uma associação entre o sofrimento e o pecado. O sofrimento, ele é uma consequência do pecado, né? Não propriamente o pecado individual, o pecado da pessoa em si, mas da condição humana de pecado. Pelo pecado, a humanidade começa a experimentar a dor, o sofrimento. Pelo afastamento de Deus, a humanidade que foi criada, que teve sua gênesis na harmonia, na união com Deus, pelo pecado há uma separação. E essa separação entre o céu e a terra, essa separação entre a divindade e a humanidade, trouxe para a humanidade o sofrimento. Por isso, o sofrimento, ele é originado no pecado, né? O mal. Porque quando a gente fala de sofrimento, nós estamos falando de um mal. O mal, o sofrimento é um mal. Ninguém gosta de sofrer. E quem gosta de sofrer, provavelmente sofre de um mal, né? Então, você sentir prazer no sofrimento seu ou do outro é muito complicado, é muito estranho. Então, o sofrimento, ele é sempre um mal em si. E Deus não criou-nos para o sofrimento. Deus nos criou para a vida plena e vida em abundância. O pecado meu, seu, nosso, o pecado que entrou no mundo, em geral, ele vai causar, originar o sofrimento humano. E Jesus vem para apagar os nossos pecados. Pelo seu sangue derramado na Sexta-feira Santa, fomos curados da doença do mal que nos faz sofrer. A doença ali daquele homem é uma doença que tem a ver com todo o sofrimento, com todo o pecado, com todo o mal que envolve a humanidade. A humanidade, ela está cheia de maldade, ela está imersa no sofrimento, ela padece e Jesus veio para curar o nosso pecado, curar a nossa doença e nos dar vida em abundância. Que nós também tenhamos esse coração aberto para a vinda de Jesus que veio para nos salvar. É o Evangelho do domingo, né? A palavra de João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Se nós cremos no Senhor, acreditamos que Ele nos dará a vida eterna. Que Deus nos abençoe para que de verdade possamos
receber esta visita de Deus na nossa vida. Deus visitou a terra através de Jesus Cristo. A visita de Jesus é Deus conosco. Deus que viu o sofrimento da humanidade causado pelo pecado e nos visitou para nos salvar, que nós abramos o nosso coração para a salvação que vem de Deus. Salvação é cura, salvação é remédio, salvação é o antídoto para toda doença, todo veneno do pecado. Nesta terça-feira, nós teremos a nossa secretaria paroquial aberta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Você pode vir rezar na Igreja Matriz individualmente, e se precisar resolver alguma coisa na secretaria, pelo telefone ou presencialmente, sempre individualmente, não há problema, tá bom? Podemos visitar também o Santíssimo Sacramento, evitando sempre a aglomeração. Todos devem usar máscaras e fazer uso do álcool em gel. Vamos ter paciência nesses dias de pandemia. Rezemos às 3 horas da tarde o Terço da Misericórdia, às 6 horas da tarde o Terço Mariano, na quarta-feira a missa, às 7 horas da noite, na sexta-feira a missa, às 7 horas da noite, missa de São José, dia 19 de março, e no sábado também às 7 horas, já a missa dominical, domingo também às 9 e às 7 da noite, a missa dominical. Participemos com alegria pela internet, tentemos rezar devotamente, pelo menos uma celebração. Às vezes a gente assiste muita missa pela TV ou pela internet, mas escolhemos uma e vamos participar mais devotamente, mais atentamente e participar de todos os ritos mesmo de casa, tá bom? Apesar de não podermos receber a Sagrada Comunhão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Rezemos por todos os doentes, por todas as pessoas que estão sofrendo, que pediram e contam com as nossas orações. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoai os nossos irmãos e irmãs que padecem no corpo, na alma, no espírito, libertando-os de todo mal, físico, psíquico e espiritual. Visitai as UTIs, as enfermarias, os ambulatórios, as clínicas, as casas de saúde, as residências terapêuticas, as casas de família onde tem um ente doente, acamado. Abençoai todos aqueles que estão sendo infectados por essa doença, que sejam livres deste mal. Abençoai o nosso Brasil, o mundo inteiro. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todo o sofrimento. Abençoai também aqueles que passam por dificuldade no trabalho, na parte financeira, econômica, para que não desanimem, para que acreditem, para que lutem, para que busquem em Deus a força para superar essas dificuldades e que possam levantar. Levanta, Senhor, todos os nossos irmãos e que todos nós possamos testemunhar. Fomos salvos, fomos curados pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.